Então, resumindo a ópera, é interessante você colocar esses exemplos se baseando em Freud, porque, na verdade, o Lacan ele fez uma espécie de releitura a partir de Freud. É bom a gente até esclarecer aqui que essas ideias, assim, elas partiram, né, do Freud. Então, é uma releitura, mas com outro olhar, um olhar lacaniano, um olhar muito peculiar, porque as pessoas costumam dizer assim, ai, Lacan é tão complexo, mas à medida que você vai fazendo, e você conseguiu fazer essa analogia, voltando para Freud, aí fica até, digamos, menos difícil de compreender. Então, resumindo, essa frase, ela dá um cunho de valorização para a mulher, e não o contrário, como se diz. Radicalizou, machismo, e um monte de críticas. Então, a partir do momento que a gente vai compreendendo um pouco essa visão, digamos, peculiar de Lacan, a gente vai percebendo que, né, na verdade, foi isso mesmo, né? Sim, sim, né? Uma frase que exemplifica bem essa dinâmica, aquela do Hamlet, né? Que o Polônio chega e vai falar, ó, é loucura, mas há método nessa loucura, né? Então não é tiro da cartola, né? Então se não me engano, o pai do Lacan, ele era religioso, né? Ele era uma pessoa importante na igreja, então ele tem e lógico que o Lacan tem um conhecimento enciclopédico, né? Ele tem lá um vasto conhecimento de linguística, de antropologia, né? Na época dele, até mais do que Freud, teve mais acesso do que o próprio Freud, porque aquelas ciências, né? Aqueles olhares estavam mais maduros, né? Então ele bebe dessas fontes e ele faz isso ele tenta resolver um problema. Não só o problema da psicose, mas ele olha. E o próprio Freud já avisa lá atrás, fala só, não é uma coisa estanque, não é uma generalização, é uma tendência no máximo, mas é uma leitura, né? Existe ali uma tendência, existe um viés, não que toda mulher vai fazer isso, ou todo homem vai fazer aquilo, ou então que nenhum homem possa ter modalidades de gozo, para lembrar do próprio Lacan, de uma outra forma que não através do falo, né, do pênis. Então, calma, não é por aí. E é interessante que hoje em dia a gente tem até 40 anos depois de Lacan, para a gente ainda discutir isso, né, porque eu lembro que com 20 anos a sociedade, né, quando eu tinha 20 anos, a sociedade era diferente, né, as questões eram diferentes, né, a gente tinha, por exemplo, que escolher entre baladas de LS e baladas hétero. Hoje não, hoje você vai para balada, para o barzinho, para qualquer ambiente público, e é todo mundo ali, as demonstrações de afeto acontecem de forma muito mais livre, e não existe mais aquela taxação de que, olha, aqui não pode acontecer tal coisa, né? Então, existe uma liberdade muito maior do que na época dele, e mais ainda na época do Freud. E eles, nos seus devidos momentos, né, nas suas devidas sociedades, nos seus devidos recortes históricos, eles são muito mais progressistas do que a grande maioria, né? Tem ali os seus defeitos, tem as suas escorregadas, né, como o próprio Freud ali deu ali uma afastada na ideia Electra ali, para nós, não é bem equilibrado, não é bem assim e tal, mas ele também está defendendo uma coisa que ele criou, ele tem ali uma birra com o Jung, que eles se distanciam, né? Então, tudo tem um porquê, e quando você começa a se aproximar mais e estudar mais, você percebe que não é uma coisa puramente machista, e ela não é nem machista em si, ela é uma conclusão que expõe um jeito de uma sociedade, um jeito de olhar de uma sociedade, né? Então, ó, nesse recorte histórico, existe vamos dizer assim, um viés que prejudica as mulheres, né? E isso vem, ó, lá da Bíblia, né? Isso vem lá de Moisés. Então, poxa, será que não cabe a nós, né, mudar isso, pensar melhor essas coisas? Eu acho que sim, né? Assim como como o próprio Lacan diz, né, autorize-se, né? O psicanalista, por exemplo, é aquele que se autoriza, ninguém autoriza ele.
Ele se autoriza, né? Então, a mulher, ela tem, e o homem também, inclusive, porque essa frase, ela pode ser traduzida, né? A gente pode brincar com a palavra e colocar aí, ó, o homem também não existe. Né? O homem não precisa ser circunscrito a uma ideia de potência, de provedor, de cuidador, de pai. Ele pode ser o que ele quiser, dentro das suas possibilidades, né? Então, ele tem também uma frase libertadora para ambos. Porque veja também uma coisa, né? Ó, você imagina você ser um macho alfa que existem outros machos à espreita, né? De certa forma, o poderoso também sofre, né? Ele, poxa, eu posso ser deposto a qualquer momento, né? Então, aquela coisa do mestre-escravo, né? De alguma medida, o mestre também é escravo do escravo, né? Às vezes a gente encontra aí com pessoas que estão juntas há muito tempo e você percebe que, poxa, é um prendendo o outro, né? Então, eles prendem a si mesmos e nenhum deles se realiza, nenhum deles acaba fazendo aquilo que gostaria de fazer, porque existem, né, laços morais, nós morais, né, nem laço você ainda desata, o nó você tem um grande trabalho para desatar, né, tem até uma santa que ajuda nisso, então, para você ver como é complicado. Então, a gente tem que transformar esses nós em laços e desenlaçá-los, né, e conseguir um pouco mais de, como diz nosso professor, né, conseguir um pouco mais de liberdade até para escolher os próprios problemas, né, pelo menos isso a gente tem que ter, né, e não ficar comprando os problemas dos outros.